ver. Não tem nada. A gente diz que não tem nada a ver. E esse é um tipo de cegueira. Não tem nada a ver eu hoje deixar de ir ao culto, não tem nada a ver eu hoje visitar aquela festinha, não tem nada a ver hoje eu contar uma mentirinha, não tem nada a ver hoje eu fazer o que eu quero e deixar o que Jesus quer de lado, não tem nada a ver hoje eu fazer isso que desagrada ao Senhor, amanhã eu me reconcilio, amanhã eu me conserto, não tem nada a ver. É um dos sintomas da cegueira espiritual. É quando nós perdemos o temor, nós deixamos de ver a santidade de Jesus, nós deixamos de nos preocupar com o Pai, com o Senhor, com o Deus da nossa vida, já não enxergamos mais tanta essa necessidade e a cegueira espiritual vai chegando e vai se alastrando e vai se instalando e vai aumentando e quando a gente vê, a gente já está mais vendo nada. Um outro sintoma de cegueira espiritual é quando a gente vem à igreja e só vê o que é ruim. Só vê o que é negativo, só vê o que não é bom. Isso é um outro tipo de cegueira espiritual. Aquilo que é bom, aquilo que, como a palavra diz, né? Pra gente observar tudo e reter o que é bom, mas a gente só retém o que é ruim. É um outro sintoma de cegueira espiritual. E um outro sintoma de cegueira espiritual é quando nós estamos nos envolvendo com o pecado e nem percebemos. Ai, irmã, não tem problema não. Ai, irmã, isso não tem nada a ver. Ai, irmã, isso aqui já não tem nenhum problema a fazer, deixar, dizer, pensar, agir dessa forma. É um sintoma de cegueira espiritual. E esta noite o Senhor está nos orientando a nos livrarmos deste mal. Glória a Deus. Quando alguém fica cego, não quando nasce, quando alguém fica. Ele não fica de imediato. Geralmente vai perdendo a visão aos poucos. O médico alerta: olhe, pare de comer isso, pare de fazer isso, use um óculos e vá se cuidando porque a sua visão está comprometida. E aí, na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Acontece uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas. E ao invés de nós despertarmos para a nossa saúde espiritual, para a nossa visão, muitas vezes nós vamos negligenciando, deixando de lado. Ah, irmã, hoje eu não vou orar, amanhã também não, depois de amanhã também não. Quando a gente vê, está sem orar há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, e aí vai ficando cada vez mais comprometida a nossa visão espiritual. Quando nós vamos para o versículo 22 desse texto que nós fizemos leitura, irmãos, a palavra diz assim, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Sabia que na nossa vida, muitas vezes, nós chegamos até a igreja trazidos por alguém, convidados por alguém, porque nós não temos força e nem condição para isso. E aí, Deus se encarrega de alguém te fazer esse convite, de alguém te trazer até aqui, de alguém te conduzir até aqui, porque Deus te ama, se importa contigo, te quer por perto, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar na tua família, Ele quer trabalhar na tua saúde. E assim também aconteceu com este cego. Trouxeram-lhe, pessoas levaram este cego até Jesus e rogaram-lhe para que lhe tocasse. Mas a palavra vai dizer que antes de tocar, Jesus tomou uma outra atitude. Porque graças a Deus que Jesus não faz tudo o que a gente quer. Ele faz o que a gente precisa. Se Jesus tivesse tocado de imediato, seria mais um milagre. Mas Jesus agiu de outra maneira. Então não se preocupa, nem se inquieta, nem se angustia quando na tua vida Jesus não fizer como tu pediu, não fizer como tu orou, não fizer como tu apresentou. É porque Ele tem uma maneira melhor de trabalhar. Ele tem uma maneira mais poderosa de fazer. Ele tem uma maneira mais grandiosa de realizar. Acontece que quando Jesus não faz do jeito que a gente pede, aí a gente começa a murmurar, a reclamar, a questionar, desanimar, deixa de vir à igreja, fica em casa porque não foi do meu jeito, e não entende que o milagre é maior do que o que você pediu. E nós vamos ver, irmãos, que chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E o que Jesus fez? Tomando o cego pela mão. Irmãos, havia algum lugar que Jesus fosse impedido de realizar milagre? Nenhum.
Porque ele pode fazer em todo lugar. Mas por que Jesus tirou aquele cego de Betsaida? Apesar de Betsaida ter sido uma cidade, como eu li lá em Mateus 11, onde aconteceram muitos milagres. Só que havia muitos incrédulos naquela cidade. Por isso que Jesus tirou aquele cego de lá. E aí eu já quero te dizer que quando o Senhor te tirar de alguns ambientes, te tirar de alguns lugares, te tirar de algumas rodas, te tirar de algumas amizades, é porque Ele tem coisa para fazer na tua vida que aquele lugar está impedindo. Sabia que ninguém pode impedir, mas se Jesus te tirar, é porque Ele tem coisa maior para fazer. Jesus poderia curar naquele lugar, porque aquele lugar não o limitava, mas Ele optou por tirá-lo de lá. E se Jesus tem te tirado, glorifica, agradece e confia, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. Então Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora, porque tem ambientes que bloqueiam a nossa bênção. Tem ambientes que atrapalham, que retardam a nossa bênção. E aí agora eu quero te fazer essa pergunta retórica. Você mesmo vai se responder. Quais ambientes você tem andado? Quais ambientes você tem frequentado? Quais ambientes você tem visitado? Está de acordo com a tua oração? Está de acordo com a tua necessidade? Porque quem está doente vai ao hospital. Porque quem vai receber dinheiro, vai ao banco. Porque quem vai comprar comida, vai ao mercado. Então, você está indo no lugar onde está a resposta da sua necessidade? Ou você quer a bênção de Deus e está no caminho contrário? Ou você quer a bênção, proteção, cuidado de Deus e está na contramão? Onde está os lugares que você tem frequentado? Porque Jesus, para operar o milagre, Ele tirou esse homem para fora da aldeia. Porque as pessoas que ali estavam eram incrédulas e atrapalhariam, não o milagre, mas a vida daquele homem pós o milagre. E aí, muitas vezes nós nos argumentamos: não, irmã Eveline, eu tenho umas amizades que não é de Deus, sabe? Faz outras coisas, mas é gente boa demais. É melhor do que muitos crentes. Olha aí, irmão, o que a gente fala, que besteira. Que coisa. Porque se nós somos irmãos, nós temos o mesmo pai, como é que a gente fala mal do nosso irmão e diz que quem está lá fora é melhor do que ele? Mas a gente diz: não, irmão, é melhor do que muito crente. Eu me sinto tão bem quando eu converso com ele, quando eu converso com ela. Não, irmão, não é da igreja, mas me faz tanto bem. Cuidado. Cuidado, porque a mesma Bíblia fala em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. A mesma Bíblia diz, o mundo diz: me diz com quem tu anda, que eu te direi. Vocês sabem, a Bíblia diz diferente. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você está acostumado a comer Bíblia, a falar de Bíblia, a pensar em Bíblia, a cantar louvor, a falar do Senhor, a orar, a jejuar, se consagrar, como é que você vai falar com quem não faz isso? Irmão, mas como é que eu vou ganhar essa alma? Falando você da Bíblia, mas escutando o que essa vida tem para ti, não vai. É falando você, pregando você, como já foi falado esta noite, ensinando você e ele que te escute. Mas se é você quem se alimenta do que ele te oferece, me perdoe, mas é Betsaida. E Jesus, o que faz com quem está em Betsaida? Tira para fora. Irmã, você está dizendo que eu tenho que deixar? Não sou eu, é a Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Se a Bíblia diz que existem as más companhias, é porque eu tenho que andar com as boas e não com as más. E aí nós vamos lá para o 23, ainda na parte B desse versículo. Sabe o que Jesus fez? Após tirar este cego para fora, ele cuspiu-lhe nos olhos. Ô irmã, coitado, já era cego.
Quem era cego já sofria humilhação, ainda teve que levar uma cuspida nos olhos. Jesus não tinha outra maneira de fazer isso, não. E a gente acha o quê? Com o nosso olhar julgador, com o nosso olhar acusador. Não, coitado do cego, coitado nada. Jesus, sabe o que Jesus estava dizendo? A gente cospe para o quê? Para o que é desprezível, para o que não serve, não é? Quando a gente passa por algo imundo, que está fedendo, aí às vezes assim, dá aquele negócio assim, a gente vai e cospe, né? A gente se cospe para aquilo que não é agradável. E Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, porque ele estava dizendo assim, ó, essa cegueira aí não é nada. Essa cegueira aí é muito pequena para mim, por isso que ele cuspiu. E também, sabe o que ele estava querendo dizer? De onde foi que a saliva de Jesus saiu, irmãos? De onde é que sai a saliva, o cuspe? Da boca. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: o que sai da minha boca é capaz de mudar a tua história. O que sai da minha boca é capaz de mudar a tua vida. O que sai da minha boca é capaz de mudar a tua situação. O que sai da minha boca é suficiente para reverter este mal. E Jesus, antes de tocar como havia pedido, ele cuspiu nos olhos daquele cego. E aí a gente vai analisar e vai mais uma vez refletir. Que crédito nós estamos dando ao que sai da boca do Senhor? Que crédito nós estamos dando ao que sai da boca do Senhor? Irmã, e o que é que sai da boca do Senhor? Aquilo que Ele tem falado aqui todos os dias de culto, dias de oração, dias que os irmãos se reúnem, aquilo que Ele fala no teu quarto, aquilo que Ele fala contigo através do louvor. O que Deus tem falado e que crédito você tem dado ao que sai da boca dEle? E aí, quando Jesus cuspiu nos olhos daquele cego, nós vamos ver que logo em seguida ele impôs-lhes as mãos e perguntou se lhe via alguma coisa. Irmã Eveline, então Jesus levou para fora, cuspiu nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se via alguma coisa. Foi um milagre que aconteceu em várias etapas. Mas o que a gente não pode esquecer? Que em nenhum momento Jesus deixou aquele cego sozinho. Quem foi que levou o cego para fora? Jesus. Quem foi que cuspiu nos olhos? Jesus. Quem foi que impôs as mãos? Jesus. Em todos os momentos Jesus estava com o cego. Na hora de tirar para fora, na hora de cuspir, na hora de impor as mãos, Jesus estava lá. Não, irmã Eveline, mas é porque eu tenho medo de sair daqui. Eu já estou tão acostumada com isso. E se eu ficar sozinha? E se Jesus me abandonar? Ele não abandona. Ele não te deixa sozinho. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora. Esta noite ele está te dizendo: ei, deixa eu pegar na tua mão também. Ei, deixa eu segurar na tua mão também. Ei, confia em mim. Sai para fora comigo. Fica mais aí não. Participa mais disso não. Dá ouvidos mais a isso não. Deixa eu pegar pela tua mão e sai para fora comigo, porque eu não vou te deixar sozinho. Eu não vou te deixar sozinha. Irmãs, se me humilharem, eu vou estar contigo. Irmãs, se me acusarem, eu vou estar contigo. E se me injuriarem, eu vou estar contigo. Jesus não deixou aquele cego sozinho. Até a hora de impor as mãos, Jesus estava com ele. Então não fica preocupado. Se eu ficar sozinho, não fica preocupado, porque existe um amigo fiel que não te deixa sozinho. E este é Cristo Jesus. Nós vamos ver, irmãos, lá no versículo 24. Continuando o texto, nós vamos ver todos os versículos. Lá no versículo 24. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que
andam. E aí nós vamos ver, irmãos, que quando Jesus perguntou, no final do 23, se via alguma coisa, ele disse que até via, mas eram homens que andavam como árvores. Me diga uma coisa, o milagre estava completo? Não. Mas estava melhor do que o que era antes, não estava? Estava. Ele poderia ter dito, não, Jesus, está bom, eu já não via nada, já estou vendo agora os vultos passando assim, a sombra, né, das pessoas, já está bom demais, precisa mais fazer nada na minha vida não. Deixa eu voltar para Betsaida agora que está bom demais. Ele poderia, né? Mas não fez. E é isso que nós não podemos fazer também. Porque muitas vezes Jesus começa, Jesus inicia, Ele nos pega pela mão, nos leva para fora, começa a trabalhar na nossa vida. E quando a gente começa a ver um pouco melhor do que víamos antes, a gente já dispensa Jesus da nossa vida. A gente já dispensa Jesus da nossa caminhada. A gente já dispensa Jesus de estar do nosso lado. Mas Jesus nos ensina esta noite que Ele quer completar até o final. Irmã, e quando é que eu faço isso? Eu nunca disse para Jesus que eu não queria que ele terminasse. Nunca disse não? E quando é que teu marido bebia, se drogava, fumava, se prostituía, quando ele deixou de fazer isso, precisa mais nem aceitar. Tá bom demais, para que ir para a igreja? Deixou de fazer tudo isso, eu já estou satisfeita. Precisa mais não, Jesus. Quando está enferma, doente, Jesus começa a operar, começa a trabalhar, cura, liberta. Não, Jesus, parece que não quero mais nada não. Recebi a cura, vou mais nem para a igreja. Tá ótimo, tá ótimo. Fica aqui como desigrejado, só escutando um louvor. Quero escutar a palavra dura, não. Louvor, porque palavra dura não vem do jeito que eu quero. Não é assim não? Aí a gente deixa de vir à igreja, né? Não, preciso não. Jesus está ótimo, maravilhoso. Meu emprego tá aqui. Bom demais, Jesus. Pode deixar agora, vai ajudar outro, que eu já estou bem demais. E não é assim não que a gente vai fazendo dia após dia e vai deixando Jesus de lado. Com a obra completa? Não, inacabada. É Jesus que nos abandona? Não, somos nós que dispensamos Ele da nossa vida. Mas esse cego, ele não dispensou Jesus. Sabe o que ele disse? Eu vejo homens, Jesus, mas não está 100% não, porque eu vejo homens andando como árvores. Desde quando o homem parece com árvore, irmão? Ele não via, ele só via assim uma coisa passando. Aí ele achava que era árvore, mas ele sabia que era homens, porque a árvore não se move, né? Ele só sabia, mas não estava claro. E aí nós vamos ver, lá no versículo 25, que depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Quem foi que pôs as mãos nos olhos daquele cego novamente? Jesus. Porque ele continua aqui disponível como fonte que não para, como fonte que jorra sem cessar, como fonte que não se esgota, que não se acaba. Ele continua querendo trabalhar na nossa vida. Então não se acomode, não se conforme com o mínimo que Jesus pode fazer. Ele tem mais, mas permaneça com Ele ao seu lado. E aí, quando Jesus curou este homem em duas etapas, né? A primeira, somente ele via homens andando como árvores. E no segundo, ele curou totalmente. Nós nos perguntamos, por que que Jesus fez assim? Para que aquele homem tivesse a oportunidade de ver que o mesmo que começou é fiel para terminar. O mesmo que iniciou, ele vai concluir. O mesmo que tirou ele de lá, não vai deixar ele perambulando sem enxergar as coisas direito. Ele vai fazer por completo. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que te tirou lá do mundo, do pecado, da perdidão, da perversidão, ele vai concluir a obra na tua vida. Mas tu não pode deixá-lo na metade do caminho. Tu não pode deixá-lo na
continuar com ele até o final. Ele vai concluir se você não o abandonar, se você não o desprezar, se você não o ignorar. Ele vai concluir, porque ele fez na vida desse cego. E nós vamos para o ponto final dessa mensagem, que é a chave que Jesus falou ao meu coração, que era sobre isso que ele queria falar com a igreja. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Irmãos, tem como alguém me mandar para casa sem eu passar por Beberibe? Não, né? A minha casa é lá, como é que eu chego lá? Se você estiver em Beberibe e eu disser: vão para casa, mas não entre na prainha, como é que vocês vão fazer um negócio desse? Não tem condição, porque a nossa casa é nesse lugar, a de vocês é aqui e a minha é lá. Mas como é que Jesus olhou para este cego e disse: vai para casa, mas não entre na aldeia? Que aldeia era? Betsaida. Sabe por que Jesus falou isso? Porque a casa dele não era lá. Consequentemente, ele passava muito tempo em Betsaida, porque era conhecido como cego de Betsaida, mas a sua casa não era lá. E aí nós vamos ver que muitas vezes nós passamos mais tempo em ambientes que não é a nossa casa do que na casa do nosso Pai. Irmã, é verdade isso? É verdade. Nós passamos mais tempo com entretenimento, nós passamos mais tempo com outras programações. E quando a gente chega na igreja, a gente fica inquieto, impaciente, olha pro relógio, mexe no celular, olha a galeria, vê as fotos, apaga os vídeos, faz um bocado de coisa e o tempo não se acaba. Mas esta noite, Jesus está te dizendo: ei, eu já te tirei daí, volta mais pra aí não. Ei, eu já te tirei dessas amizades, por que tu tá voltando para lá? Ei, eu já te tirei dessas companhias, por que tu insiste em mantê-las? Ei, eu já te tirei desse pecado, por que tu diz que vai só dar uma olhadinha? Ei, eu já te afastei disso aí, por que tu insiste em se aproximar novamente? Já tem tanta coisa que Jesus tirou da nossa vida. Jesus já tirou a fofoca, a maledicência. Jesus já tirou da nossa vida os vícios e vários. Jesus já tirou da nossa vida tanta coisa. E Ele disse: não volte para lá, não entre mais lá, não faça mais. Por que nós insistimos em fazer o que Jesus disse que não era para fazer? Por que tem grupinhos que mandam coisas que não agradam ao Senhor e Ele já te disse várias vezes: sai. O Espírito Santo já incomodou: sai. Olha mais esse site não, faz mais isso não, não tem mais esse tipo de conversa com fulano escondido não. Não fala mais sobre essas coisas não. Não age mais dessa maneira. Por que Jesus já falou tanto e a gente insiste? É só mais uma vez. Não, é só uma vezinha. Não tem problema, não tem nada a ver. E a cegueira continua. Irmãos, muitas vezes a gente se envaidece. Não tem nada a ver. Fulano faz, por que eu não posso fazer? Fulano diz, por que eu não posso dizer? Fulano é, por que eu não posso ser? Porque Jesus tem uma obra na tua vida. Porque Jesus já te tirou de lá. Porque Jesus já fez um milagre contigo. E Ele diz para mim e para você: não entres na aldeia. Não volte para onde eu já te tirei. Não faça o que eu já te libertei. Não diga o que eu já curei a tua vida, a tua alma. Porque que muitas vezes nós éramos pessoas mundanas, ímpias, falávamos palavrões. Agora, após crente, Jesus nos libertou e do nada a gente volta a falar essas coisas. Irmãos, não agrada a Deus. Porque que tinha coisas na nossa vida, do nosso velho eu, da nossa velha criatura, que Jesus já nos libertou e disse: não faça mais. E a gente volta a fazer, muitas vezes porque estamos em rodas, em círculos de amizade que faz
E como já foi falado, as más companhias corrompem os bons costumes. Então se afaste do que te afasta de Jesus. Se afaste do que te afasta.